com o vinho com um fermento, está fermentado. Não, a Bíblia não diz isso. Entendeu? Então olha só, irmãos. A Bíblia diz que ele transformou até água em vinho. Então a gente precisa vigiar sobre isso aí, não é? Olha só, estamos aqui na Bíblia. Qual o capítulo aí? Capítulo 19, versículo 30. Vamos comigo aqui. Como é que Jesus disse? Como é que a palavra diz? 19, 30, vamos ler? Como é que diz? Está consumado. Aí, tá vendo? Olha só, o versículo número 28. Depois teve Jesus, olha só, depois vendo Jesus que tudo estava consumado, versículo 28. Vamos ler o 28 comigo. 19, 28. Quem está comigo aí, diga amém. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse o quê? As escrituras disse: tenho sede. Tem o quê, gente? Estava ali um vaso cheio de quê? De vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando no carniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de quem? Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está. Inclinando a cabeça, entregou o quê? O Espírito. Foi justamente numa sexta-feira dessa que Jesus, ele disse essa palavra: está consumado. Ou seja, eu já cumpri a minha missão, eu já cumpri a minha parte. Diga amém, meus irmãos. Então aqui está o resultado. Jesus, ele disse: está consumado. Aí a Bíblia diz que o soldado abre do lado de Jesus com a lança, versículo 31. Aqui, ó. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, visto que era o dia da preparação, era grande o dia daquele sábado, os judeus pediram Pilatos que fosse quebrado o quê? As pernas dos crucificados, e fosse o quê? Tirados da cruz. Os soldados quebraram as pernas de quem? Dos homens que tinham o quê? Sido crucificado com Jesus. Como é que? Vamos lá de novo. Tinha que ser crucificado com quem? O primeiro de um, depois do outro. Quando, porém, chegaram até Jesus, vendo que já estavam mortos, não quebraram o quê? Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu o quê? Sangue e água. A Bíblia diz que nenhum dos ossos dele ia ser o quê? Pois é, a Bíblia confirmando aqui. O profeta disse: nenhum dos ossos dele vai ser quebrado. Olha como a Bíblia é verdadeira. A Bíblia não mente. Amém, meus irmãos? A Bíblia, tudo que os profetas falavam no passado se cumpria. Interessante isso, né? Era a Bíblia se cumprindo aqui. Quebraram as pernas dos dois homens que estavam do lado de Jesus. Eram dois ladrões, dois bandidos. Um foi salvo e o outro não foi. Os dois bandidos, eles tiveram oportunidade. Fala comigo assim: todos dois tiveram o quê? A mesma oportunidade. Tem gente que vai falar assim: Jesus, eu não tive oportunidade. Não, todo mundo teve sua oportunidade, pode ter certeza. Todo mundo tem sua oportunidade de conhecer Jesus, de entregar a vida para Jesus. Você sabia disso? Todo mundo tem a oportunidade. Esses dois aqui tiveram. Vamos aqui fazer a nossa oração pedindo sabedoria ao Senhor. Pai, nos dá sabedoria de Tua palavra, nos dá entendimento, Senhor. Nos ajude a compreender e a entender a Tua palavra. Por favor, nos ajude e continua a falar com a gente nessa noite através de Tua palavra. Eu te peço sabedoria, eu te peço entendimento da Tua santa palavra, que o Senhor possa direcionar a nossa vida aqui nessa mensagem, nessa palavra de hoje. Eu te peço sabedoria em nome do Pai, eu te peço sabedoria em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e que toda igreja diga assim seja. Fala comigo assim, com muita fé: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Senta um pouquinho aí.
Esse seria o objetivo aqui nessa conversa de hoje. A primeira coisa que nós acabamos de ler, meus irmãos, é que Jesus foi condenado porque ele estava fazendo coisas erradas, não foi? Sim ou não? Irmão, sim ou não? Fala, meu Deus do céu. Ele foi condenado por quê, irmão? Vamos aqui entender hoje. Ele foi condenado, crucificado pelos meus e pelos teus. Isso. Vamos entender isso aqui. Agora, os dois homens que estavam de lado de Jesus, eles foram condenados porque eles eram o quê? Eles eram bandidos, ladrões. Eles estavam fazendo coisas erradas. É tanto que um deles reconhece e fala assim: nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem aí não. Então, quando a gente reconhece que estamos errados, que estamos em erros, nós temos possibilidade de ser salvo. Nós temos oportunidade de receber o quê? A salvação. Diga amém, meus irmãos. E esses dois homens aqui tiveram a oportunidade de receber a salvação. E aqui o texto fala uma coisa interessante para nós aqui. Jesus está na cruz agora e ele tem sede. Imagine só, você pede água e alguém te dá vinagre. Que gosto terrível, né? O vinagre, imagina o vinagre. Aí a pessoa com sede e alguém dá vinagre para ele beber. É meio esquisito, não é, irmão? Agora, estava ali, o texto diz que estava ali, ó, aqui, ó, um isopo. Olha só, o isopo estava ali, aproximaram-se uma esponja da boca de Jesus. Olha aí, a esponja fixando no carniço de isopo. O que significa isso, irmão? Isso aqui é muito forte. Olha para mim. Na antiguidade, eles tinham lá os lugares onde as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas. Então era justamente, ele pegava esse tipo. Se você for pesquisar, você vai ver isso que eu estou falando. Para não ficar só com as minhas, pesquise bem direitinho lá. Eles pegaram justamente uma espécie de uma esponja que eles se lavavam as suas partes depois que faziam suas necessidades. Fizeram isso com Jesus. Pegaram essa mesma esponja. Você está pegando? Diga amém, irmão. Molharam com o quê? Com vinagre. É porque ficava ali, exposto lá. E aí colocaram na boca de quem? Humilharam Jesus com aquilo ali também. Humilhação tamanha que você possa imaginar. Enquanto ele estava pedindo água, fizeram isso com Jesus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. É como se alguém pegasse um papel higiênico usado e colocasse na boca de Jesus. Pior de tudo, estava todo melado. Como assim? De vinagre. E alguém colocou na boca dele lá. Ele estava na cruz e alguém colocou lá na boca de Jesus. Tá aí, toma água aí. Tua água é essa aqui. O soldado fez isso com Jesus. Além de toda a humilhação que Jesus passou, Jesus está andando nas ruas de Jerusalém, sendo o que? Açoitado, sendo humilhado, chicoteado, cuspido, humilhado. Tudo isso ele passou por quem? Pelos meus e pelos teus pecados. O profeta Isaías, ele define o seguinte, Isaías 53, vamos ler comigo? O profeta Isaías fala uma coisa interessante que me chama a atenção. O profeta Isaías fala assim, profeta Isaías. Vamos lá, profeta Isaías 53. Livro do profeta Isaías. Capítulo 53, eu vou ler alguns versículos aqui, tá ok? Vamos lá. Versículo 7. 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu. Significa que ele não reclamou, ele não murmurou, morrendo pelo meu e pelos teus pecados. Estava passando um momento de humilhação, sendo oprimido, sendo humilhado, mas ele não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matador, mas ele não abriu a sua boca. E quantos de nós, às vezes, estamos passando uma luta na vida e estamos reclamando, estamos murmurando? Lembre-se que o teu Cristo, que o meu Cristo, que o nosso Cristo não murmurou.
para deixar um exemplo. Pastor, mas está complicado aqui, pastor, não tem como fazer isso, não tem como estar reclamando, preciso reclamar. Não, a Bíblia não manda a gente reclamar. A Bíblia manda a gente fazer o quê? Em tudo dai graça. Então fica o quê? Jesus ficou em silêncio. Se eu estou passando por alguma luta na minha vida, eu preciso ficar em silêncio. O silêncio vai falar muito mais do que o meu grito. O silêncio fala muito mais do que o nosso grito. Fala muito mais do que a nossa voz. Então Jesus ficou em silêncio. Imagine o diabo ali olhando assim, ele vai agora blasfemar contra o pai dele. E Jesus ficou em silêncio ali, suportando. Suportou tudo. Para que hoje, eu e você pudéssemos ter direito da sal. Ele foi humilhado por nós. A Bíblia diz aqui que ele foi moído pelas nossas iniquidades. Vamos ler comigo aqui. Vamos ler alguns versículos que eu falei para você. Vamos ler o versículo 3, versículo 1, 3. 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado. Jesus era o quê? Era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Que sabe o que é padecer. Como de que os homens escondiam o quê? O rosto. Ele era desprezado. Olha aí, ele era desprezado e dele não fizeram caso. Não davam nada por Jesus. Eu vou ler nessa tradução aqui. Era desprezado e o mais rejeitado. Quem é que já se sentiu aqui desprezado e rejeitado? Vou perguntar de novo, se você não entendeu. Quem é que já se sentiu desprezado, rejeitado por alguém? Já se sentiu? Não esquece não, que primeiro o teu Cristo foi rejeitado e foi desprezado. Lembre-se que pessoa despreza as outras pessoas. Você nunca vai ver Jesus desprezando ninguém, Deus desprezando ninguém. Ele diz, eu estou contigo todo dia até a consumação do século. Eu já vi mãe, pai, filho, filha desprezando família. Eu já vi. Ninguém me contou, eu já vi. Desprezo. Amigos, parentes, familiares. Eu já vi. Ninguém me contou, não. Eu vi. Você está pegando? Diga amém, irmão. A gente vê isso acontecendo. Presta atenção. Agora, a Bíblia está contando para nós aqui que ele era o homem mais desprezado. Ele era o mais rejeitado. Ele não tinha formosura como as pessoas pensam. Jesus é aquele homem bonito, dos olhos verdes. Quem aqui já viu Jesus assim? Eu nunca vi Jesus assim. Ali uma imagem que o homem pintou. Diz, quem é Jesus? Aqui, como é que era Jesus? Eu vou ler com vocês aqui agora. Amém? Diga graças a Deus. Olha aí, vou ler de novo. Vou ler o versículo 2 agora. Porque foi subindo como um renovo, diante dele como a raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência. Ele não tinha o quê? Nenhuma formosura. Olharam para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Nessa minha tradução aqui, não sei nessa aqui, vamos ler. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Está vendo aqui? Olhava para Jesus, Jesus não tinha aparência nenhuma. Era um coitado. Por isso que quando chegaram, o pessoal chegaram para prender Jesus, não sabia quem era Jesus, porque todo mundo era parecido um com o outro praticamente. Jesus vestia do jeito que os homens vestiam. Jesus era simples. Jesus não era uma espécie de um popstar no meio das pessoas. Jesus era igual a nós, simples, simples. Agora nele havia um poder, que eu não tenho esse poder que ele tem. O poder de ressuscitar mortos, o poder de abrir a visão do cego, o poder de fazer o quê? O surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o cego enxergar, o morto ressuscitar. Nele havia esse poder dado pelo Pai. Diga amém? E se você tem esse mesmo Jesus, ele pode fazer muito por você. Jesus não tinha aparência, não tinha formosura alguma.
mas ele tinha um poder que nenhum homem nessa terra tem. Alguém pode ter o poder do dinheiro, mas não tem o poder do alto. Alguém pode ter o poder de ter coisas, de possuir coisas, mas o poder maior é o poder sobrenatural. É o poder no mundo espiritual. É Ele que move céus e terra. É Ele que tem um poder sobre, irmão. Ele falou com o mar e o mar obedeceu. Ele falou com a árvore obedeceu. Ele falou com a morte. Ele falou com a doença e a doença. Fala mais alto, diga obedeceu. Pois você não obedeceu. Amém, meu irmão? É isso mesmo, tem que falar assim. Então olha só, ele falava com a morte tinha que ir embora. Falou com a árvore que não podia dar fruto. O que ele disse? Nunca mais lança fruto de ti. E a árvore murchou imediatamente. Os discípulos ficaram apavorados. Como é que pode? Ele falou agora, hoje pela manhã, quando eles passam a tarde, olha, a árvore já está seca. Porque na voz dele havia um poder muito grande. Diga amém. Ele falou para a menininha que estava morta. Morte sai da menina. A morte foi embora, a menina ressuscitou. Filha de Jairo. O amigo dele chamado Jairo fazia 4 dias. Ele foi na tumba de Jairo, na tumba de Lázaro, desculpa, estou misturando aqui. Foi na tumba de Jairo e disse assim: Lázaro, vem para João capítulo 11, está lá. Olha para mim. E o Lázaro, deixa eu ver o negócio de Jairo aqui. O Jairo é o pai da menina. O pai da menina que ressuscitou também. Pô, bem, e ele ressuscitou Lázaro. Diga glória a Deus aí. A mãe estava chorando do lado de um filho, seu único filho, a viúva de Naim. Jesus fala com um morto. Fala e você, sai daí, morte. Sai desse garoto. Ele toca no esquife, toca no garoto. E o garoto ressuscitou. Estava levando já para o túmulo. Está aqui na Bíblia, aqui, ó. Lucas 7, versículo 11. O filho da viúva ressuscitou. Então esse é o Jesus que não tinha formosura, mas tinha poder. Não tinha aparência, mas tinha poder. Tinha não. Perdão. Não tinha não. Tem. Desculpa. Perdão. Tem poder. Continua tendo poder. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O escritor de Hebreus escreveu: ele é o mesmo ontem que passou, quinta ou sexta-feira, amanhã, sábado e assim por diante. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele está aqui no nosso meio. Ele não parou de ter poder. Ele continua tendo poder para te curar, para te libertar, para te salvar, para te perdoar, para te purificar, para te levar para o céu. Ele não tinha formosura nenhuma, mas ele tinha um poder sobrenatural. O poder que transformou a minha vida. O poder que transformou a vida de algumas pessoas aqui. O poder que me curou. O poder que me libertou. O poder que um dia eu estava de madrugada sentindo uma dor tão grande, e ele veio em forma de um vento e trouxe a minha cura. Eu não sabia o que fazer. O poder que transformou a minha vida transforma a sua vida. O poder que me curou está te curando nessa noite, libertando de todo mal. Ele não tinha formosura, mas eu vi um poder sobre ele. Há um poder sobre nós que transforma, que restaura. E Jesus, na sexta-feira da paixão, ele disse: está consumado. Ele passou praticamente 3 dias, quase 3 dias, sexta, sábado e pela manhã no domingo. Pela manhã cedo no domingo ele ressurgiu. E ele ressuscitou dizendo assim: ei, eu tenho poder sobre a morte. Morte, cadê tua vitória, morte? Eu tenho poder sobre a morte, provando que ele tem poder sobre a morte. Diga amém. Ele tem o poder da ressurreição. Ele tem o poder de ressuscitar. Ele tem o poder de transformar. Ele tem o poder de multiplicar. Esse é o Senhor que nós conhecemos a cada dia. Ele que transforma a mente, o coração de um homem. Quando eu estava lendo aqui na Bíblia, o Senhor transforma, o Senhor dá uma mente nova. É verdade, Ele dá uma mente nova. Uma mente nova é um coração novo, uma nova maneira de pensar. Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive.
em mim. Efésios 3:20. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É Cristo que vive em nós. E quando Cristo vive na nossa vida, não tem espaço para o inimigo agir, porque Cristo está em você. Vamos imaginar esse copo cheio d'água. Está cheio d'água, será que cabe mais água? Cabe, mas vai o quê? Transbordar. Nós precisamos estar transbordando de Deus, cheio de Deus. Quem está cheio de Deus não entra mais nada, não entra depressão, não vai até tentar a depressão, mas não vai ficar lá. A ansiedade pode até tentar, mas não vai ficar lá, porque você está ligado diretamente com os céus. Você está ouvindo? Diga amém, irmão. A opressão, a depressão, a tristeza, todo ser humano pode ter. Até Cristo ficou triste. Ficou. Passou pela tristeza, mas não ficou, perdão. Você está pegando? Diga amém, irmão. Naquele momento, ele disse: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Se não, cumpra-se a tua vontade. Diga amém. Nós não podemos ficar tristes, desanimados diante de situações. No momento difícil, nós sabemos quem somos nossos amigos verdadeiros. Jesus também passou por isso. Vou repetir. Nos momentos difíceis, nós sabemos quem são os nossos amigos verdadeiros. Você chama um, chama outro, chama um, chama outro. Você fala assim: fulano, olha, dá para me ajudar aqui. Você diz: não tem como me ajudar aqui. E alguém diz: não posso porque não sei o que. Sempre tem alguma desculpa. Poucas pessoas vão querer te ajudar no teu momento de dificuldade. No momento da cruz era só Jesus. Era só quem? Cumprindo a sua missão. Fala comigo assim: cumprindo. Quando ele diz assim, está consumado, o que ele disse? A minha missão aqui na terra acabou. Fisicamente, meu corpo vai ser sepultado, vai ser colocado numa tumba, mas ao terceiro dia eu vou ressurgir. Eu vou ressuscitar, dizendo: eu venci a morte. A morte no meu corpo agora vai ser transformado. Quando Jesus recebeu o corpo transformado, ele atravessava a parede. Atravessava o quê? Todo mundo estava no cenáculo. Jesus apareceu no meio deles e disse o que com eles? Lá em João, o que Jesus disse? Pai seja convosco. Jesus cumprimentava os seus irmãos, os irmãos na fé: Pai seja convosco. Era assim que ele cumprimentava. Nós cumprimentamos Pai do Senhor, a maioria das pessoas, mas Jesus cumprimentava. Lê direitinho lá como é que ele cumprimentava: Pai seja convosco. Amém? É o cumprimento bíblico, é esse aqui: Pai seja convosco. E ele entra no templo onde os irmãos são reunidos e ele fala assim: Pai seja convosco. Ele fala assim: gente, por isso foi que ele entrou. As portas são todas fechadas. Diz o texto aí em João. Pesquisou já, irmão? João, olha só. Diz o texto, quando ele entra lá, as pessoas ficam apavoradas. Onde foi que ele entrou, gente? Quando o corpo dele foi transformado, ele atravessava paredes e portas. Então por isso que ele pode estar em qualquer lugar. Ele pode entrar em qualquer lugar que você possa imaginar. E ele deixou o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, ó. É para mim. O Espírito Santo está aqui. Ele está onde você está. Ele está aí pertinho de você. Irmão, o Espírito Santo habita em nós. Fala comigo assim: o Espírito Santo habita em nós. Há uma discussão muito grande no meio dos irmãos, dos crentes. Uma polêmica muito grande também. Que uma vez eu estava vendo dois irmãos conversando: rapaz, eu tenho o Espírito Santo, tu não tem. Eu só ouvi naquela conversa. E aí depois, já que eu estava lá, vamos perguntar aqui o pastor, porque tudo bota o pastor no meio, né? Não tinha nada a ver com a conversa deles, eles me colocaram no meio. Mas já que perguntaram a mim, eu tinha que responder alguma coisa. Irmão, é o seguinte: o que você acha que é o Espírito Santo? Ele é o Espírito Santo. É a terceira pessoa, sim, mas você falou que tem o Espírito Santo, o outro, e você falou que o outro não tem. Existe os dons do Espírito Santo. Existe o que? Mais alto, diga: os dons e os frutos. Os dons é para edificar a igreja. Fala comigo assim: dom não salva.
Mas os frutos sim. Tu entendeu não? Frutos salva. Quando você executa os frutos do Espírito Santo, vai ajudar você a se salvar. Mas os dons só vai edificar você ou a igreja. Tem um dom da fé. Tem muita gente que tem um dom da fé. Fé muito grande. Tem um dom de milagre. Mas o dom que Deus me deu, que Deus te deu, não pode salvar. Não tem como salvar você. Mas os frutos do Espírito tem. Eu perguntei assim: tu tem os frutos do Espírito? Sabe quais são os frutos do Espírito? Ele falou assim: não. Primeiro é o amor. Tu tem mágoa de alguém? Tem. Como é que tu falou que tem o Espírito Santo? Mas eu falo em língua, também o diabo fala. Você sabia que o diabo fala em línguas? Sabia não, é? Ele até roda, sapateia, pula, né? Faz igual. Não, negócio sério. Se você imaginar, ele faz. Entendeu aí? O inimigo é sagaz, mas cuidado. Você tem o fruto do Espírito Santo? Qual é o primeiro fruto? Amor. São 9 frutos. Vamos ler aqui. Abra a tua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia que é melhor, né? Eu pedi para ele abrir a Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 21 em diante. É os frutos do Espírito. Então eu perguntei para ele se ele tinha um irmão. Muitas pessoas são iludidas com isso, dizendo assim: eu tenho o Espírito Santo porque eu falo língua, porque eu rodo, porque eu sapateio, porque é isso, porque é aquilo. Irmão, tenha cuidado com essas coisas. Tenha muito cuidado. Muito cuidado. A revelação bíblica aqui é essa aqui, ó. Essa aqui não mente. Tenha cuidado, irmãzinha, viu? Gálatas. Vamos abrir. 22, né, Paulo Vitor? Obrigado. Mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Essa palavra gozo significa alegria. Depois paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Olha lá. Contra essas coisas não há lei. Olha aí. Os que são de Cristo crucificam o quê? A carne, sua vontade, suas paixões e concupiscências. Diga glória a Deus aí. Volta de novo 22, Paulo Vitor, por gentileza. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, o que mais? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está vendo? Olha para mim aqui agora. Fala comigo assim: não adianta só. Não, fala comigo. Não adianta ter só os dons, é preciso ter os frutos. Os dois são importantes, lógico que são. Mas o mais importante é ter o quê? Os frutos. Jesus, olha para mim, Jesus, ele demonstrou aqui na terra os frutos. Repete comigo: Jesus demonstrou os frutos. É por isso que o apóstolo Paulo fala dos frutos do Espírito, que é o amor. Ele demonstrou os frutos. E aí Jesus está na cruz. Vamos aqui voltar novamente com o assunto. Jesus está na cruz e tem as pessoas zombando dele. Você sabe qual foi a oração de Jesus? Lembra da oração que Jesus fez? Perdoa porque eles não sabem o que faz. Jesus fez uma oração por alguém que estava criticando ele, que estava falando dele, que estava, degrinhando ele, dizendo palavrão, falando coisas com Jesus. Jesus perdoa eles aí. Oh Deus, meu Pai, perdoa porque eles não sabem o que faz. Então a oração de Jesus, e a nossa oração tem que ser essa. E muitas vezes a nossa oração é o contrário. Às vezes é uma oração revoltada contra alguém. Senhor, irmão, nós entregamos as pessoas que se levantam contra nós, seja lá quem for, nós temos que entregar essas pessoas na mão de quem? É Deus que vai tratar dessas pessoas, não é você. Nós só oramos. Diga amém, irmãos. Prenderam Jesus, bateram em Jesus, humilharam Jesus, mas ele ainda fez uma oração para o Senhor Deus perdoar. Mas ele era Jesus. Não, nós somos de Jesus também. Nós temos que pedir força a Deus. Não é fácil não. Você fazer o bem para alguém que te faz o quê? O mal. Não durma não. Olha para mim aqui. Não é fácil. Mas nós temos esse Deus na nossa vida que nos ajuda. Diga amém? Que nos dá força para nós. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Ele foi humilhado pelos nossos pecados. Eu até falei aqui já no comecinho que estava falando aqui,
que ele entra no templo, porque ele foi ressuscitar ao terceiro dia. Agora ele está com o corpo transformado. Na sexta-feira ele é crucificado, como acabei de falar. E no domingo ele ressuscitou. E disse: eu venci a morte. Eu tenho um poder sobre tudo. Eu tenho poder sobre a morte, sobre tudo nessa terra. E a Bíblia diz assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Quem deu esse poder para Jesus? O Pai. Diga amém? E ele disse mais: todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Toda língua confessará. Olha só, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o quê? Que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. Todo mundo vai ter que confessar: Ele é o Filho de Deus, Ele morreu pela humanidade, Ele deu a vida por nós. Todo mundo vai ter que reconhecer isso. Toda língua vai ter que confessar. Amém? Olha aí, põe lá, tu conseguiu, João? Jesus chega e mostra para os discípulos: aqui ó, eu morri por vocês na cruz. Em João, aqui você vai ver o Tomé. Fala comigo assim, diga: o Tomé desacreditando. Irmão, Tomé, ele era o quê? Um discípulo de quem? Um discípulo de Jesus, irmãos. E Tomé não acreditou, Tomé duvidou. Tomé não acreditou naquele momento. E a palavra diz o que aqui? Naquele momento Tomé começa a dizer assim: olha, eu não vi Jesus, como é que eu vou acreditar? Eu não vi Cristo, porque como é que eu vou confiar se eu não estou vendo Jesus? Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, aonde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham o quê? Ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Aqui ó, João capítulo 20, versículo 19. João 20, versículo 19. Irmão, as portas estavam fechadas e Jesus entrou no meio deles, porque o corpo dele já estava transformado. Diga amém, irmão? Então, quando o corpo dele foi transformado lá dentro da tumba, olha para mim, as pessoas viam ele, o corpo dele. Isso aqui eu imagino é o que está na Bíblia aqui, que eu estou lendo aqui. Isso pode ser uma loucura para algumas pessoas, mas eu acredito no jeito que está na Bíblia. Diga amém? Ele atravessou aquela porta sem precisar que ninguém abrisse. O que é que ele diz? Eu sou a porta que eu fecho ninguém, a que eu abro ninguém. Ele é o dono da porta, irmão. Ele é a porta. Então ele abre, ele entra em porta que ninguém pode entrar, vai em lugar que ninguém pode ir, meu irmão. Esse é o Senhor que nós acreditamos. As portas estavam fechadas e Jesus entrou lá para dizer: eu que entro aqui, irmão, eu entro em qualquer lugar. Deixa comigo aqui, que eu resolvo qualquer situação. Está entendendo? Então esse Jesus que nós acreditamos nele. Então ao terceiro dia, ele foi lá onde estavam os judeus, onde estavam os irmãos lá, e fez o quê? E falou o quê com ele? Pai seja convosco. Passa aí. Dizendo isso, mostrou as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Fala comigo assim: os discípulos se alegraram. Ele mostrou o que? As mãos, só aqui minhas mãos, para vocês verem que realmente sou eu. Mostrou o lado da lança. Disse depois Jesus, outra vez: Pai seja, e assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vocês. Olha lá. Havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito. Oh, coisa linda, não é, irmão? Todo mundo recebeu o Espírito Santo ali. Diga amém? O Pedro, que não era convertido, se converteu. Quem não tinha o Espírito Santo agora tem. Olha aí, passa aí, Paulo Vitor. Aqueles que perdoardes os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem o retivertes lhes são o quê? Retidos. Irmãos, Jesus está dizendo assim: olha, aquele que perdoa vai ser perdoado, mas aquele que não perdoa não vai ser. Jesus é bem simples na sua. Jesus não tem negócio de enrolação não, irmão. Quem perdoa, diga amém, irmão. Pessoal, quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. Olha aí. Ora, Tomé, um dos 12,
chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Olha para mim, olha para mim, o Tomé já estava errado. O Tomé deveria estar orando, deveria estar no culto, mas ele faltou o culto naquele dia que Jesus foi. Por isso que é importante o crente não faltar. O Tomé faltou o culto naquele dia. Não, faltou ou não faltou? A Bíblia está dizendo que ele não estava no dia que Jesus foi, que Jesus apareceu para o discípulo. Está aqui na Bíblia. Aí, ó. Ora, Tomé, um dos 12, chamado o quê? Não estava com eles quando veio Jesus. Tinha gaseado o culto, irmão. Olha lá. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Falando para o Tomé: Tomé, mas a gente viu Jesus. Hã? O que é que ele disse? Mas ele disse-lhe: se eu não vi o sinal dos cravos, em suas mãos não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Ô bicho incrédulo. Ele queria ver. Mas ele era o quê? Ele era discípulo, era ou não era? Mostra que ele era muito desconfiado. Tem gente que tem o espírito de Tomé. Conhece gente assim? Ele precisa ver para depois crer. Especialmente as coisas de Deus. Eu não estou vendo, né? Estou indo para a igreja, mas não estou vendo nada acontecendo. Eu vou desistir. Aí, espírito de Tomé. Aí, tomando espírito de Tomé. Olha o que aconteceu com o Tomézinho, o bichinho. 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos, dentre com eles o Tomé. Chegou Jesus, estando as portas. Não, fala mais alto. São as portas. Apresentou-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Impressionante isso. As portas estavam o quê, gente? E ele aparece. A porta pode estar fechada, mas ele aparece. Pode estar dando tudo errado, mas ele aparece. Pode tudo estar complicado, mas ele aparece. Ele aparece, meus irmãos. E ele se direciona, Paulo Vitor. Olha aí. Depois disse a Tomé. Foi logo para Tomé: põe aqui o teu dedo. Vem. Tu não queria? Está pensando que eu não vi? Eu vejo tudo, meu amigo. Diga amém. Você não me viu, mas eu estava te vendo no dia que você duvidou. Olha. Põe aqui o teu dedo. Vem aqui as minhas mãos. Chega aqui a tua mão. Ponha aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas seja o quê? Seja crente, seu desgramado. Seja crente, camarada. Amém, meus irmãos? Seja crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu Deus. Senhor e Deus meu, perdão. E Tomé lhe respondeu, disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Agora ele está crendo, tá? Depois que viu, não foi? Disse-lhe Jesus: porque viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Olha para mim. Alguém aqui está vendo as mãos de Jesus assim, cheia de prego, furado? Não, né? Só com o local dos pregos nas mãos, nos pés, o lugar da coroa de espinho, o lugar da lança, as costas, tudo cheio de pancada. Alguém está vendo aqui? Como é que a Bíblia está chamando você? Feliz, bem-aventurado são aqueles que não vê, mas aqueles que crê. Você é bem-aventurado, nós somos bem-aventurados, nós somos felizes, porque nós cremos no Senhor que é poderoso. Ele não tem nenhuma formosura, segundo a Bíblia, mas Ele tem poder de fazer o ser humano feliz, a partir do momento que você confia nesse Jesus. A minha felicidade não está em coisas. Hoje pode estar me faltando muita coisa, só não pode me faltar Jesus. Pode estar me faltando dinheiro, mas não pode faltar Jesus. Pode estar me faltando alguma coisa que eu estou precisando, mas não pode me faltar Jesus. Porque logo em breve Ele vai prover no tempo certo. Quem anda com Jesus anda com tudo. Ele proverá no tempo certo. Não adianta murmurar, não adianta reclamar, só adianta agradecer. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus vai me honrar. Eu sei que Deus tem o poder para honrar a minha vida. Você acredita nisso? Diga: eu creio.
Os discípulos, esse discípulo aqui está acreditando porque está vendo. Bem-aventurado aquele que não vê, mas aquele que crê. Eu estou te mostrando aqui o que está na Bíblia. Jesus não tinha formosura nenhuma, não tinha boniteza nenhuma, mas ele tinha poder. Tinha não, desculpa, tem. Perdão, tem poder nos céus e na terra. Diga amém, meus irmãos. E é nesse Jesus que nós vamos aqui agradecer ele. Olha para mim, Jesus não está mais naquela cruz, uma cara triste. Jesus saiu da cruz. Fala comigo assim, Jesus saiu da cruz. Jesus não está mais naquela cruz assim como o pessoal coloca aí, né? Todo triste, né? Está entendendo? Está mais não. Saiu da cruz há muito tempo. Amém? Ele agora está, sabe aonde? Está aqui na Bíblia. Sentado à direita do Pai. Fala comigo assim, ele agora está no lugar de honra. Fala comigo assim, Jesus está... Não, mais alto. Jesus está assentado à direita do Pai. Jesus está assentado à direita do Pai. Quem crê nisso aí, diga amém. Jesus está assentado à direita do Pai. Você acredita nessa palavra? Diga amém. É o que está aqui na nossa Bíblia e na tua Bíblia. O Espírito Santo está aqui. Fala comigo assim, o Espírito Santo está aqui na terra, mas Jesus está sentado à direita do Pai. Você crê nessa palavra? Diga amém. O qual está sentado, olha só, à direita do Pai. Ele está lá, à direita do Pai. Ele subiu aos céus e está sentado agora à destra de Deus, à direita de Deus Pai. Dê um glória a Deus aí. Você acredita aqui nessa palavra? Dê um glória a Deus aí. Amém? Em Atos, no capítulo número... Abra comigo em Atos 2, 33. A parte do 39, 33. Vamos ler esses versículos aí. Glória a Deus. Bora ler esse texto aqui. Na sua humilhação foi tirado e o seu julgamento a quem contaram a sua geração, porque a sua vida é tirada da onde? Da terra. Respondendo-lhe, eunuco, Filipe disse: rogo-te que... Essa aqui já é outra história. Volta lá, volta, Paulo Vitor, por favor. 30. Aí. Olha essa. Põe no 20, 31. Aí. Ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Rogo a Filipe. Volta mais aí. 30. Não, 30 varão. 31, perdão. 32, Paulo Vitor. Aí. Essa parte aqui. E o lugar das escrituras que ele lia era: este foi levado como ovelha para o matador, falando de Jesus. E como cordeiro, perdão, como está mudo o cordeiro diante de quê? Do tosquia, né? É isso mesmo? Assim não se abriu o quê? A sua boca, falando de Jesus, vai lá. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E o que mais? E quem contaram a sua geração, porque a sua vida foi tirada da onde? A vida de Jesus foi arrancada aqui da terra. Escuta, não está mais aqui na terra em corpo. Ele esteve aqui em corpo, mas agora ele está à destra de Deus. Ele está à direita de Deus. Jesus foi tirado daqui da terra. Fala comigo assim: Jesus foi tirado daqui da terra. Não, mais alto. Foi tirado daqui da terra e foi levado aos céus. Marcos 16, 19. A Bíblia diz que ele está sentado à direita de Deus. Vamos ler comigo? Só para afirmar que ele foi tirado daqui da terra. Esse versículo aí. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de quem? É isso que eu quero te mostrar. Ele foi tirado da terra e assentou-se à direita
de Deus. Está lá sentado à direita de Deus. Quem crê nessa palavra, diga amém. Ele está lá. Agora olha para mim. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Quem te ajuda aqui na terra é o Espírito. O Espírito Santo intercede por você. O Espírito Santo vê você chorando. O Espírito Santo vê as suas batalhas. Por mais que ninguém vê, mas o Espírito Santo vê. Por mais que ninguém assiste, mas o Espírito Santo assiste. Ele vê tudo. O Espírito Santo vê tudo. Teu marido às vezes não vê, teu irmão, teu pai, tua mãe, ninguém provavelmente não vê, mas o Espírito Santo vê tudo. Ele assiste às nossas lutas e às nossas batalhas. Diga amém, meu irmão. Nós vamos agora fazer uma oração crendo nesse. Quem aqui crê nesse Jesus que morreu na sexta, mas no domingo ressuscitou? Diga glória a Deus aí. Olha só, no domingo pela manhã ele ressuscita, diz a Bíblia Sagrada. E o que acontece? Ele ali recebe todo o poder nos céus e na terra. Diga amém? Ele tem um poder nos céus e na terra dado pelo Pai. A morte dele estava dando para ele autoridade. Fala comigo assim, diga, mais autoridade. É isso mesmo, ele já tinha autoridade sobre a morte, agora ele recebeu mais ainda. É-me dado, ele fala assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então ele foi tirado daqui da terra, como diz aqui o texto, e agora, olha só, se assentou à direita de Deus. Está à direita de Deus agora. Amém? E agora ele falou assim, você lembra quando ele chegou para o discípulo, o que ele disse? Receba o Espírito Santo. Diga amém, meu irmão? Receba o Espírito Santo. Então olha para mim, quem aqui acredita nessa palavra que pregamos? Diga amém. Ele não tinha formosura, mas tinha não. Irmão, ele não tinha formosura nem, mas ele tinha poder. Tinha não, tem poder. Tem poder. Diga amém, irmão. Quem aqui já recebeu o poder de Jesus de alguma maneira? De alguma forma? Uma libertação, uma cura, um milagre, um livramento. Quem já recebeu, diga amém. Então aplaude esse Jesus maravilhoso aí. É dado todo o poder nos céus e na terra. Amém? É entregue, é dado todo o poder nos céus e na terra. É dado para quem? Para Jesus. É entregue para Jesus todo o poder nos céus e na terra. Diz assim, todo o poder nos céus e na terra foi dado para Jesus. Foi entregue para Jesus. Esse poder está com Jesus. E ele fala assim, quem crê em mim vai fazer o que eu fiz e obras maiores ainda. Mateus 18, versículo número 28, 18, perdão. Mateus 28, 18. Deixa eu ler esse texto aqui. Chegando-se Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi entregue para ele. Foi entregue para Jesus. E esse poder está aqui. E ele entrega a cada um de nós. E ele disse, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer o que eu faço, obras que eu faço, e vocês vão fazer maiores do que eu fiz. Bora continuar confiando nesse Senhor? Diga amém. Irmãos, ele tem o poder de mudar a nossa história, de mudar a nossa vida. Amém? Ele já mudou a vida de alguém aqui, transformou de alguma maneira aí, diga amém. Fez algo por você. Então vamos ser gratos, vamos agradecer ao Senhor. Se coloque de pé no nome do Senhor. Você que está em casa me assistindo agora, vamos orar também. Foi dado todo o poder nos céus e na terra para o nosso Senhor Jesus. Foi entregue todo o poder, céus e terra. O Senhor domina sobre tudo. Céus e na terra Ele tem poder. Eu acredito no poder do Espírito Santo. Ele está